Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Matheus Homé. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a famosa radicalização do MBL. Como que um movimento, famoso por ser a direita mais liberalzona e pau mole dos anos 2010, se tornou o movimento ed e pretendente a nacionalista e a radical que nós temos hoje no Brasil. Em primeiro lugar, um disclaimer. Eu vou falar aqui algumas visões, opiniões, e de maneira nenhuma estou tentando ofender com essas opiniões específicas o Renan Santos, o MBL, ou desmoralizá-los. Honestamente, eu estou apenas fazendo uma análise objetiva do que eu acredito ser, que deva ser pensado. Eu não sou daqueles haters do MBL que querem apenas destruí-lo sistematicamente. Eu discordo dele porque eu o considero deletério. Eu acredito que ele representa um papel como um todo negativo, que o seu projeto ele está com vícios insanáveis, que a sua estrutura ela tem vícios insanáveis e que de alguma maneira ele sequestrou muitas pautas que vai querer ficar mantendo como se fossem suas e não das pessoas a quem elas pertencem de direito. No entanto, em relação ao MBL, eu tento ser o máximo possível honesto, franco. Eu acredito que ele representa, assim, em muitos aspectos, muita coisa interessante, aporta ideias que devem ser aportadas ao debate. Eu não sou daqueles que acham que ele apenas é algo negativo. Eu acho que essa radicalização ela foi boa, eu acho que ela trouxe coisas boas e possibilitou algumas atuações novas. Mas, dito isso, vamos aqui passar para o vídeo e vamos conversar. Esse vídeo, apesar desse título megalomaníaco que a gente tem aqui, de que os grandes reconheceram o Renan Santos, na verdade isso aqui é um corte feito pelo Inevitável Cortes, não, pelo Missão Avança, um outro canal de cortes aqui, sobre o caso Flávio, o caso Master. Isso aqui foi feito um dia após a divulgação aí do escândalo ligando aí Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro. Eu acho que aqui ele estava se sentindo tão confortável, certo? O Renan Santos nesse vídeo estava em um momento de tanta euforia que ele acabou desabafando e falando tudo que ele sente em relação aos Bolsonaros, no conforto que ele sentiu, como se o Bolsonaro estivesse ruindo completamente, como se fosse a realização de uma vingança. E por isso que eu acho interessante para a gente ver de uma perspectiva histórica que foram os últimos anos na vida política de Renan Santos e seus amigos. O Rizzo vai mostrar um negócio aí? Aparentemente tava rolando a seguinte coisa. Tinha uma caminhonete que era... Mostra aí. Renan Santos, essa caminhonete. Como é que ela era antes? Tô gostando, assim, tem uma vibe, tem umas pessoas mandando bandeirinhas do Brasil na nossa live, sabe? Isso não era muito comum, isso é sintoma de crescimento. Botem umas bandeirinhas do Brasil só pra ficar uma vibe, assim, pra irritar. A gente não usa muito bandeirinha do Brasil porque, coitados, né? Quando tentaram nos colocar dentro da cela, o Homem da Máscara de Ferro, nem a bandeira podíamos usar. Vamos dar, só pra pegar um gostinho de como é a retomada, né? O último livro da série Senhor dos Anéis é o quê? O Retorno do Rei. Como será o nosso retorno? Vamos lá, bandeirinhas do Brasil, para deixar eles bem incomodados. Tá faltando líder aí. A única pessoa que está tratando de tudo que envolve essa eleição e de todos os problemas brasileiros com a gravidade que todos os temas merecem se chama Renan Santos. É o único pré-candidato a presidente que está fazendo isso. Sou eu. Mas isso não é nada diferente do que eu, o Kim, Amanda, o Arthur, todo o nosso time faz há 12 anos. Nós sempre fomos essas pessoas. E isso hoje mostra apenas que o nosso caminho nunca esteve errado. Eu tô aqui fazendo uma live fora do nosso horário, ela tá com 8.600 pessoas. Talvez ela chegue a 10 mil pessoas. Nós em 2019, julho, agosto de 2019, tínhamos 250, 300 pessoas ao vivo. Era isso a nossa live.
O Movimento Brasil Livre como um todo, por mês, faturava 25, 30 mil reais. Coloquem isso na cabeça. Isso é o absoluto contrário dos nossos inimigos. Por aquilo que acreditávamos, a gente perdeu absolutamente tudo. A gente teve, assim, no buraco. E com uma ficção maluca de que a gente ia dar a volta por cima, de que a gente estava certo, a gente deu a volta por cima e a gente estava certo. É real. Isso acontece. E assim, como a internet ela permite que você tenha os registros de tudo, e muitas pessoas daquela época estão aqui hoje, as pessoas se lembram e falam, nossa, realmente isso aconteceu. E hoje nós estamos aqui, participando das eleições presidenciais, sem Vorcaro, sem ninguém, montamos um partido político com o nosso dinheiro, construímos a Valete Plus, construímos a revista Valete, construímos tudo de maneira digna. A gente vive o que a gente prega. Os bolsonistas não vivem o que eles pregam. O que os bolsonistas fizeram foi ver naquela massa de milhões de brasileiros que estavam nas ruas derrubando Dilma Rousseff um mercado de otários. Foi isso que eles viram. Eles resolveram abusar intelectualmente e emocionalmente dessas pessoas. Eles enganaram, eles entregaram um farsante como candidato, eles elegeram farsante, venderam produtos, venderam narrativas, venderam ilusões. Foram anos de engano. Agora o engano tá indo e assim, muita gente vai permanecer com eles. Ele era uma farsa. Tanto que o filme biográfico que está sendo feito sobre ele, como eu mostrei para vocês, recriou a história dele. Inventou lá que ele prendeu um traficante e o cara mandou o Adélio matar ele. Porque a vida real, a história que vocês tinham que contar, é como vocês criaram um meme lá no programa da Luciana Gimenez e isso ludibriou milhões de pessoas e com base nisso eles ganharam uma eleição e não sabiam o que fazer com o país que vocês assumiram, fizeram fortuna, enganaram mais um monte de gente, viram que iam perder a eleição, enganaram de novo as pessoas, mandaram pra frente do quartel, tentaram um golpe muito mal ajambrado, terminaram presos e ainda tentaram ganhar mais um dinheiro depois. E essa é a história. Não é uma história gloriosa, só um golpe. Os mais novos, isso tá nítido, não vão abraçar isso. Os mais novos não vão. Mas muita gente, eu volto a colocar, vai morrer abraçado nessa história. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Muito triste. Muito triste. E aí, né, como eu já falei pra vocês, né, existe um filme que eu sempre recomendo, é do Alexandre Dumas, a história, O Homem da Máscara de Ferro. Eu acho muito bom, porque eu sempre falei isso. Mas o que é o ex-MBL? Né? Ele é um cara que percebe que ele é uma versão pior do que é o MBL. E aí aquilo faz mal pra ele e ele precisa sair do MBL, tentar imitar as coisas que o MBL faz e tenta de maneira obsessiva fazer o mundo esquecer do MBL. Porque o MBL gera uma sombra gigantesca neles. Por quê? Porque o que é certo gera uma sombra no que é errado. Nós, para todos eles, deveríamos desaparecer. Que é o que acontece no livro O Homem da Máscara de Ferro, no filme O Homem da Máscara de Ferro. São dois irmãos gêmeos, né? E aí um irmão prende o outro, que era pra ser o rei, com uma máscara de ferro pra que ninguém visse o rosto dele. Nós somos o rei aprisionado com a máscara. Só para você saber, na verdade não é só o livro do Alexandre Dumas, né? É uma história, é um mistério bem interessante, que a lenda em torno do irmão gêmeo, ela vem do Voltaire. Mas, basicamente, existia um prisioneiro de Luís XIV que ele vivia com uma máscara assim, preso, isolado, e ninguém sabia nada sobre ele, qual que era o nome dele, e ninguém conseguia ver o rosto dele. E houve essa hipótese de que isso se daria porque, se vissem o rosto dele, veriam que ele era igual ao rei. Aí o Voltaire levantou, né, que ele era o irmão gêmeo. Aí surgiu toda a lenda, e o mito, mas, né, existem umas 20 versões diferentes, nenhuma delas sem nenhuma base, além da suposição. Então, esse desenho aqui, ele tem sua própria teoria, de que acho que era um conde que o desenhista achava que era, né? E esse filme de 97, né, do Homem, Máscara de Ferro, 97, 98, é um baita do filme. Recomendo assistirem. Enfim, vamos voltar ao... Essa foi uma pequena digressão, só porque eu acho muito interessante essa história, é um mistério histórico. Nós vamos descobrir no juízo final. Nem precisava falar isso nesse vídeo, mas como ele citou, eu acho legal. De ferro, que ninguém poderia ver que era o verdadeiro rei e que é aprisionado. Então, qual é a função desses caras todos? É tentar aprisionar. As pessoas não podem saber o que é o MBL. Porque se as pessoas descobrirem o MBL, precisam falar o MBL tá certo. E se o MBL tá certo, nós não podemos existir porque nós somos ruins. Aí tá a imagem do filme. Esse é um grande filme dos anos 90.
É assim, até com um amigo nosso que tá aqui, é assim como Troia, um daqueles filmes que todo mundo falou que era ruim, e aí o tempo passa, e você fala, porra, né? Em tempos de Christopher Nolan fazendo Odisseia, isso aqui era uma obra-prima quando a gente olha, sabe? Mas eu vou dar um exemplo da pessoa mais obcecada com o MBL, com o mais obcecado do... E esse não é nenhum ex-MBL, porque ele tentou sempre imitar o MBL paralelamente, tá? Mas que ele sabe que nós somos muito superiores, tanto que imita tudo que eu falo. Por favor, no X, numa das minhas últimas postagens. Veja só, isso aqui é maravilhoso, tá? Esse cara, Nicolas Ferreira, ele decretou, quando o Arthur soltou o áudio, o MBL acabou. E ele ficou fazendo um périplo pelo programa Pânico, do Patético Emílio, e outros programas, foi no Brasil Paralelo, para decretar, o MBL acabou, ele traiu o Bolsonaro, ele acabou, olha lá, o MBL acabou. Por que ele fazia isso? Ele via desesperadamente que o MBL tinha um projeto que era tão organizado, é uma coisa tão grande, e ele não é capaz, porque ele não é dotado da capacidade cognitiva, da imaginação, ele sequer da capacidade de se organizar. O cara tinha acabado de falar que o MBL recebia 250 pessoas por live e 25 mil por mês. Mas era um projeto tão grande, bem organizado nessa época, né? E o Nicolas ficou com medo. Então, antes a gente tinha que ficar com dó, ou coitado. O cara tava na baixa e agora ele tá na alta, ele deu a volta por cima. E agora ele já lança essa de que é uma inveja de que você precisava acabar com aquele grande projeto organizadíssimo que estava representando uma ameaça séria. Ele não era capaz de entregar algo assim. Mas ele falou, eles eram jovens. Então eu vou pegar os jovens de direita como eles e eu vou fazer a mesma coisa, só que puxando o saco do Bolsonaro. E eu vou crescer muito mais rápido. Olha lá, vou ter muito voto fazendo isso. Olha lá. O MBL basicamente então inaugurou a militância juvenil e a direita jovem no mundo. Não existe nenhum outro país no mundo que tenha líderes jovens de direita e que tenha uma militância de juventude. Parabéns ao MBL por essa incrível proeza. E, de fato, todo mundo que seja jovem, que esteja agrupando jovens na direita, está copiando essa fascinante inovação desse rapaz aqui, que, por sinal, não é jovem. E que é muito mais velho que o Nicolas Ferreira e que o Arthur assim como o Arthur Duval. O Flávio não apenas tem medo de eu dar umas catrucadas nele, mas veja, eu só terei direito a uma pergunta para ele num debate, Riso. Sim. Eu tenho direito a uma pergunta pro Flávio no debate. Ele não quer que as pessoas vejam que eu exista. Ele não quer que as pessoas saibam o que eu penso. Ele não quer que as pessoas vejam nossos projetos para desfavelização, não vejam a forma de eu discursar, não vejam tudo aquilo que esteve na nossa trajetória. Ele quer que a gente fique com a massa. Curioso porque, na prática, na trajetória do MBL não estavam os projetos que o MBL levanta hoje. Então, tudo aquilo que esteve na nossa trajetória, isso é basicamente uma lavagem cerebral para condicionar o espectador a pensar que enquanto Bolsonaro estava defendendo a plataforma dele, o Renan estava defendendo essa plataforma atual e o Bolsonaro sugando o que o MBL fazia. Na real, o MBL não falava nada do que ele fala atualmente. Certo? Então, nada do que atrai o público hoje no MBL era falado por eles há 3, 4, 5 anos atrás. Então, não se trata de trajetória. Então, você poderia dizer, o Flávio não quer que eu diga o que eu digo hoje em dia, que eu mostre as minhas novas pautas. E isso terá uma importância aqui. Para fins meramente ilustrativos, a gente vai até ver essa matéria da Folha aqui, que eu já tinha terminado de gravar esse vídeo, mas eu estava procurando só uma imagem do Renan antigamente, né? Vocês vão ver que tem isso aqui na thumb. E eu achei essa matéria aleatória. É só uma das várias matérias relacionadas ao MBL até 2019. E essa entrevista, cujo título é MBL admite culpa por polarização no país e exagero em sua agressividade retórica. Grupo quer ser paz e amor no diálogo. Então tá aqui o Renan, coitado, todo largado na época, se orgulhando de que
O liberalismo do Paulo Guedes e etc. foi criado por eles, segundo ele mesmo. Então, segundo ele, a parte liberal do governo Bolsonaro é deles. E lamentando apenas que eles focaram muito no liberalismo econômico, mas esqueceram o liberalismo político. Que liberalismo político? A defesa da democracia. A célebre democracia. Tanto que a ideia de democracia é questionada. E vem daí o distanciamento do MBL com o Bolsonaro. Em parte, sim. Então. Ai, cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, puta que pariu. Até depois do que a gente viu, do vídeo do Renan que a gente viu, fica até meio esquisito a gente ler essa entrevista aqui. Então ele fala que a direita que surgiu no Brasil é dividida em três partes. Uma baseada na ideia de ordem, outra moralista da Lava Jato, e a outra reformista, modernizadora, baseada no liberalismo econômico, na privatização, etc., que é a do MBL. Então aí defendendo a democracia, defendendo o liberalismo político e econômico. A antipolítica esteve em conflito conosco já em 2015. Então o MBL era contra a antipolítica. O MBL estava no polo oposto da antipolítica, segundo eles mesmos. E essa histeria, que a gente vai até falar mais tarde nesse vídeo, que eu sei porque eu já gravei o vídeo, essa histeria, que é a espetacularização da política, segundo ele mesmo, ela não significava um combate ao liberalismo político e coisa e tal. Significava apenas uma tática de enfrentamento dos nossos inimigos. Mas começou a funcionar para todo mundo, inclusive o pessoal que não gostava da democracia. Pessoas que não têm as mesmas concepções que as nossas. Então, a gente agravou o discurso público de uma maneira que não queria. Não queríamos ter criado a polarização, não queríamos ter dividido esquerda e direita, não queríamos que a gente, então, se voltasse atrás, espetacularizaria menos. Criaria um discurso mais liberbobo, um discurso mais terceira via zona, evitaria polarizar, teria uma retórica menos agressiva e menos histérica, botando aqui a extrema-direita. Inclusive, ele lamenta, olha só que fabuloso, ele lamenta a participação no caso do que o MBL denunciou aí essas atrocidades, criança viada, criança travesti. E ele diz que ele acordou numa segunda-feira, descobriu, resolveu entrar na briga, mas não deveríamos ter feito isso e participado da polarização, não deveríamos ter feito o barulho que fizemos, a gente polarizou demais o debate. Nós vamos tirar o pé e construir uma nova linguagem política mais humana e mais terceira via, o oposto do que acabou virando. Aqui ele nega a ideia de formar um partido, né, a omissão depois não estava nos planos do MBL, nessa época ainda. Aqui ele diz que a maior rebeldia que se pode ter na política brasileira é buscar o diálogo e fugir da treta. Ele quer concordar com o cara de esquerda com quem eventualmente conversava. Ele diz que essa posição dele pode ser vista até como frouxa, mas que não é essa a intenção. Ele quer ser paz e amor. Ele quer ser paz e amor com a esquerda. Essa é a diferença que o MBL representava para o bolsonarismo na época, viu? Máscara de ferro escondido dentro de uma cela. É isso que põe medo nele. Não é nem o medo de apanhar no debate. É o medo que as pessoas descubram que ele é uma farsa. É por isso que ele está desesperado para imitar absolutamente tudo aquilo que eu falo como proposta. Ele está desesperado. Flávio, você não deveria ter deixado a gente montar um partido político. Flávio, vocês tinham que ter nos sabotado. Flávio, você tinha que ter comprado os nossos coletores, já que você tinha o dinheiro do Vorcaro. Você devia ter feito isso. Você deveria ter mandado, sei lá, o Adriano da Nóbrega, seu amigo que era matador, me matar. Ou matar o Kim. Era isso que você deveria ter feito. Mas você é burro, Flávio. Você é inevitavelmente burro. Irremediavelmente burro. Como é que você deixou isso acontecer, Flávio? E nós montamos o partido. E não vai ter como você ignorar a gente. E não é nem você, não vai ter como o Brasil ignorar a gente. Você entende? Eu espero que vocês entendam. Eu sei que a coisa mais legal de falar sobre esse assunto é dizer que o Flávio tá com medo que eu vou acabar com ele. É só uma pergunta que eu vou poder fazer em cada um dos debates. Uma unidade de pergunta. Talvez duas, dependendo do debate. Não é isso. Ele tem medo
das considerações finais, quando eu estiver de frente com a câmera, igual eu tô aqui, e que eu sou muito superior a ele. Não só ele, eu sou superior ao Lula, ao Zema, ao Caiado. Ele tem medo da abertura que eu vou fazer. Ele tá medo das propostas que eu vou apresentar. E não é porque sou eu. Eu tenho minhas qualidades. É por causa de nós, é do MBL. Eles estão há anos, eles estão desde 2019 tentando fechar o MBL. Eles tentaram fechar, eles queriam que a gente fechasse as portas. E eu já contei pra vocês, em 2019 eu me encontrei com o Kim, acho que com o Pedro, em Vinhedo, com meu irmão, logo quando houve aquela operação pra fechar o MBL. E a gente falou, talvez seja o caso da gente fechar o MBL, vamos tocar nossa vida. E ali, por uma pequena teimosia, acho que minha e do Kim, falou, não, vamos continuar, vai. E aí veio aquela eleição pra prefeito do Arthur, e a gente falou, cara, a gente é muito bom. E existe algo aí. E dali em diante, a gente só cresceu. Veja só, Flávio, você quase conseguiu em 2020. Faltou isto aqui. Você quase conseguiu. O Junito falou que meu pai não deixou. É verdade. Meu pai falou, cala a boca, Renan, cala a boca. O Renan tá maluco, cala a boca, cala a boca. Meu pai foi realmente bem decisivo aí nesse dia. E é muito louco que aí vem aqueles merdas e falam, o pai do Renan tá no partido. Vocês sabiam que o cara que inventou a marcha a pé pra Brasília foi meu pai. O cara que convenceu a gente a fazer a marcha em 2015. O cara que terminou imitado pelo Nicolas, né? Foi meu pai. Não foi nem eu que inventei. Foi meu pai. Meu pai que já ajudou a gente no jurídico, ajudou a gente com arrecadação. Uma pessoa fundamental. Aí vem esses Nandos Mouras, aquele coitado, né? Assim, esse ano eu acho que devo ter falado 2 vezes o nome dele. Ele já deve ter falado o meu umas 1000, coitado. Mas entendam isso, tá? O farsante tem como função negar a existência do verdadeiro. Isso, assim, existem muitos filmes, existem mitos sobre isso. Quantos filmes sobre irmãos gêmeos não existem, onde o irmão gêmeo tenta matar o outro? Tem um filme do Macaulay Culkin, muito bom, chama Anjo do Mal. Checa aí, é um filme de criança, em que existe uma criança má, que ela quer matar o irmãozinho bom, tá? É Anjo Mal e tal. É Anjo Malvado, esse aí, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos a história do Caim e do Abel, entendeu? Existe um problema no duplo que se considera inferior. O duplo que se considera inferior e sabe que existe um superior, ele precisa matar o superior para existir. A ideia do irmão... Você pega a história do Hamlet, que se reflete, por exemplo, no Rei Leão. O que acontece no Rei Leão? Vai para eu trazer aqui exemplos mais de cultura pop para vocês. Que basicamente o Rei Leão é o Hamlet. O Scar é o irmão falho do qual é o nome do pai do Simba? Do Mufasa. O Scar é a versão falha do Mufasa. Qual é a função do Scar? É matar o Mufasa. O Scar precisa matar o Mufasa. O Mufasa morre pro Scar se... Vamos ver aqui, né, na perspectiva dele, o MBL, é o Mufasa, Shed, aqui, erguido e bonito, e o Flávio é o cara pra baixo, o cara feioso, e o cara xoxo. O Mufasa. O Scar precisa matar o Mufasa. O Mufasa morre pro Scar se estabelecer como líder. É o que o bolsonarismo fez com o MBL. O bolsonarismo falou, matemos o que há de verdadeiro e a gente se estabelece. Só que, olha que maluco, o MBL se reiniciou. O Simba do MBL é aquele grupo de 300 pessoas que assistiam a live. Esse foi o reinício do MBL, que passa por toda a sua trajetória e encontra seus novos aliados, seu Timão e Pumba, sei lá, um Bisoto aqui, um não sei o quê, e vai renascendo lentamente até retornar, e agora o Scar quer fugir. Vamos lá, o MBL é um pessoal muito ligado aí à comunicação, a marketing, a publicidade de maneira geral, moderna, né? E o Renan sabe muito bem o que ele está fazendo aqui. Com essa associação, ele detalha ali que vai encontrando seus aliados no caminho, ele está conscientemente criando essa narrativa da jornada do herói. Então ele definiu o herói, ele definiu o herói inclusive é bonito, o vilão é feio, e o herói ele passa por toda a jornada do herói, parte por parte, ele vai todo o ciclo. Então é muito importante para o herói, né, se você estuda storytelling aí, muito importante que o herói ele passe por um grande obstáculo, uma grande provação, que ele pareça derrotado, certo? Nós nos identificamos com quem parece derrotado como nós, com quem parece tão incapaz quanto nós, mas que por puro heroísmo vai lá e consegue fazer no final. Então, a história começa, ele derrotado, ele hesita
insegurança, ele tenta recusar, e aí o pai dele, a gente pode colocar aqui, né? O pai dele dá os conselhos para ele, e aí ele vai, encontra os amigos, aliados, né? E estão aqui nessa parte, se preparando para o maior desafio, certo? E para ele, é, chegará o momento final da grande, da grande batalha aí com o Flávio Bolsonaro, que é onde ele se situa nesse instante. Então, é claro, ele não está só contando uma história da cabeça dele, ele está deliberadamente forjando uma narrativa com base em princípios psicológicos que ele estudou, ele obviamente estudou, ele deixa claro o tempo inteiro que ele conhece todos os termos e os conceitos ligados aí a essa redação e contação de histórias. E ele quer passar uma mensagem, né, de que ele é o herói dessa história. Assim como ele já passou de que ele já criou um vilão ali, corporificou um vilão concreto, vocês, certo? Então, quem que é vocês? Quando ele fala do bolsonarismo, em vez dele apontar o nome direto, ele fala, o bolsonarismo é como se fosse um bloco compacto, né? E aí você mistura nesse bloco todo o pessoal olavista ali, todo o pessoal ali ligado à família Bolsonaro, o pessoal do PL, e você junta isso como se fosse um grande bolsonarismo que realizou uma atuação maciça em bloco contra o MBL. Então você já personificou o vilão, certo? Não é só uma questão abstrata, é de fato uma luta entre duas pessoas, que agora está encarnando aí no Flávio Bolsonaro, que é o vilão final, contra quem o Renan, após toda a travessia e toda a jornada do herói, vai enfrentar na sua grande batalha final e vencer, cumprindo assim o ciclo. Tô falando aqui pra quantas pessoas? Pra 10 mil pessoas. Vocês entenderam? Quando vocês entenderem a relação do bolsonarismo conosco, de todo, dos ex-MBL, que, veja, o ex-MBL ele sai do MBL e aí ele precisa, a sombra do MBL sobre ele é tão grande que eles passam os dias falando do MBL. Todos eles são vidrados na gente. Eles criam grupos de WhatsApp entre eles pra tentar vazar conversas. Costenaro, só pegar o Fernando Holliday, que mais? É pegar a lista toda. São todos, salvo raríssimas exceções, obcecados. Obcecados. Mas o bolsonarismo assim, é de longe o mais obcecado com tudo isso. O bolsonarismo, ele vê isso tudo como um problema. Porque eles viram quem nós éramos no impeachment. No impeachment, veja, vocês precisam entender que tem 10 mil pessoas, ainda é bem importante fazerem até corte o que eu tô falando. No impeachment da Dilma, o Bolsonaro era um deputado que estava presente, desde os anos 90, e aí surge a queda do PT e ele foi incapaz de fazer qualquer coisa. Ele não liderou em nada, não houve nenhuma, não é nem que liderou, não houve participação do Bolsonaro no impeachment da Dilma. Ele não fez nada. Nós chegamos, mais jovens, nós organizamos as ruas, e nós fomos pro parlamento e nós organizamos o parlamento. Quem teve que dar esporro no Aécio, quem teve que ligar pro Caiado, essas coisas assim, né? Espero que o Caiado se comporte de maneira muito decente na campanha. Mas quem precisou dar esporro no Caiado? Caiado, em Goiás, 2015. Você e o Aécio vocês não estão querendo receber a marcha pra fazer o impeachment? A gente vai pra cima de vocês. Eu meu caro, foi lá resolver, né? Fomos nós. Então, a gente trabalhou pela queda da Dilma Rousseff com um grau de excelência que essas pessoas não conheciam. É lógico que isso machuca eles. Imagina você ser o Carluxo, em que deve ter por volta da minha idade o Carlos Bolsonaro. Tenta dar uma checada, mas é por aí. Eu devo ter 42, deve ter 43 ou 41, por aí. 43. Imagina você ser o Carluxo. Apareceu que tem a idade dele, nunca fui vereador, nunca fui nada. E eu fiz coisas colossalmente maiores que o pai dele, que é a referência máxima de existência dele, tá? Isto para ele é tipo uma morte. Então esses caras geraram uma fixação. O MBL não pode existir. Aí, MBL é traidor, MBL é comunista. Cuidado com o MBL! Não ouçam o que o MBL tem a dizer. É perigoso. Não. Cuidado, eles estão falando algo. Não, é tudo mentira. Ele é comunista, tá? É tudo mentira. Deu certo por um tempo. Não vai dar mais certo agora. Acabou. Não existe. O problema é o que o MBL estava falando de tão heróico em 2020, 2021. Então, toda essa narrativa de que eles tinham medo das propostas, das afirmações, de descobrirem que eles eram a direita de verdade, ela cai por terra quando a gente lembra o que era
o MBL em 2020, 2021, 2022, que não tinha nada a ver com desfavelização, com combate ao crime, e que era apenas a ala da terceira via mais pau mole do Brasil. Né? Mais essa possibilidade. Essa eleição demonstrou isso. Vocês não têm condições mais de evitar isso. E nós seremos implacáveis com vocês. Implacáveis. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Nós não somos o Nicolas, que é falso e fica com uma faca nas costas de vocês, furando todo dia um pouquinho. Nós não somos isso. Nós não somos os influenciadores, os aliados de ocasião. Nós somos pessoas de verdade. Então, tudo que nós vamos fazer vai ser cara a cara, vai ser verdadeiro, entendeu? E eu nem sei se existe possibilidade de redenção pra vocês. Porque se a gente tá falando aqui em categorias, né, qual é a categoria do bolsonarista pra ter a redenção? Existe uma redenção pro Scar, no Rei Leão? Existe? Qual seria a redenção possível pra ele? Flávio, retire a candidatura e nos apoie? Imploda o sistema dizendo que sabe? Quando o Renan fala nessas categorias simbólicas, ele não está tirando isso da cabeça dele na hora. Isso é, com certeza, um alinhamento narrativo, um alinhamento de... não de narrativa direta, a gente vai falar isso, mas um alinhamento de posicionamento que eles já delimitaram em reuniões internas no escritóriozinho desse sujeito, lá na sede de missão do MBL, no Estúdios Valete. Certo? Então eles já usaram essas categorias para definir a narrativa que eles estão criando para a eleição. Então tudo isso do herói, do vilão, ele fala muito nitidamente de redenção, nós somos verdadeiros, eles são os falsos. Isso não é algo que está no coração dele entalado, não. Isso é um alinhamento narrativo que ele já realizou, mas que transpira no subtexto da militância do sujeito, que não costuma ser verbalizado de maneira tão vocal, certo? E que é uma oportunidade muito grande a gente está vendo aqui, porque é o ápice da percepção dele de que essa narrativa ela consegue se sustentar de maneira mais sólida. Porque o pessoal nos comentários está bastante pressionado, assim, falando como que as analogias dele são incríveis. Não é que analogias, é que quando você estuda a construção de histórias, você usa histórias de base, usa categorias de história. Então tudo isso aqui é um discurso técnico, basicamente. Eles nem sabem muita coisa, eu juro pra vocês, os Bolsonaro nem sabem muita coisa, porque, eu volto a falar, eles não foram nem muito capazes de controlar o sistema em si. Então, nem tem muito que vocês possam fazer. Vocês não têm uma jornada de redenção. E sabe o que é o pior? Não é que nem que vocês são maus, ainda que o sejam. É que vocês são fracos. E, infelizmente, a democracia, num país em que as pessoas tiveram uma péssima educação, num país em que a sensibilidade artística, cultural das pessoas nunca foi devidamente cultivada, as mentiras que vocês plantaram, elas colaram pra muita gente. E aí a farsa da família de vocês se estabeleceu. E essa farsa permitiu que pessoas sem nenhum talento para absolutamente nada, sem nenhuma capacidade, sem nenhuma resiliência, sem nenhuma fibra moral, chegassem onde chegaram. Vocês ocuparam as maiores posições da República. E em grande medida ainda ocupam posições importantíssimas. E vocês não fizeram nada de útil com isso. Vocês fizeram negócio, vocês fizeram lobby. Certo, a gente já assistiu a parte que importa, eu já cortei o resto pela edição. Então, basicamente, nós vemos aqui um desabafo, pessoal. Isso aqui não é um discurso encenado, etc. Isso aqui, até pelo momento que foi postado, que possibilitou isso, né? É uma divulgação de um briefing e um desabafo. E esse desabafo nos leva a pensar em por que o MBL se tornou o que se tornou. Como assumiu as pautas que agora o Renan fala com orgulho. Você não quer ouvir as nossas pautas, não quer que a população conheça não sei o quê. Como que aquele movimento, aquela terceira via pau mole, liberal, a ala mais retardada da direita brasileira, retardada no sentido infantil, né, se tornou essa ala que se propõe como a parte radical da direita, a que consegue fazer as coisas enquanto o bolsonarismo não consegue. Nessa comparação do Scar e Mufasa, assim como na lenda, né, do Homem da Máscara de Ferro, ambos são irmãos, na verdade. O Homem da Máscara de Ferro é irmão gêmeo de Luís XIV. Então se trata, em última análise, de uma disputa por identidade. Luís XIV
é melhor ou pior que o irmão dele, na, na lenda, na forma contada por Dumas, pelo filme de 98. Não, na lenda, na verdade, no filme, no livro, o irmão nem lembra quem é. E na vida real, o irmão real, o Felipe, ele cresceu com uma educação ruim, certo? A mãe deles, de fato, independente da lenda ou da realidade, privilegiava o Luís XIV para o irmão Felipe não ofuscar o brilho dele, então dava uma educação pior para ele. Então, na prática, o irmão não era melhor. Era uma disputa por identidade. Quem tem o direito de ser eu? E é curioso como na narrativa muito bem montada do MBL ali, que eles gritam aquilo ali, você traiu a nossa revolução, Bolsonaro. A gente tem essa noção muito clara de que eles são o irmão real, enquanto o outro, ele é o usurpador. O outro não é igual a Scar e Mufasa, não é igual ao Homem da Máscara de Ferro. Nessa versão MBLesca da lenda, o Mufasa, ou o Felipe, do irmão de Luís XIV, qualquer que seja, era alguém, certo? Antes de ser reduzido pelo Scar ou pelo Luís XIV. Eles eram alguém. Em 2015 eles estavam comandando uma revolução. É curiosa essa parte da lenda, porque não é bem assim. Eles não fundaram a direita em 2015. Eles tiraram a Dilma e colocaram o Temer. Mas não foi isso que fundou a direita no Brasil. O Bolsonaro, de fato, ele se aproveitou da revolução começada anos antes dele. Mas não foi de 2015. Foi a nossa revolução que a gente começou em 2010, combatendo o aborto, quando o petismo ainda era hegemônico no Brasil, e a Dilma lançou aquele PNDH defendendo o aborto, e fez com que, graças ao integralismo, e naquela época, com a participação de alguns que hoje o Renan consideraria bolsonaristas, mas que não eram bolsonaristas, mas ele incluiria nesse todo maciço, fez com que a Igreja Católica se levantasse. Distribuímos milhões e milhões e milhões de panfletos contra o PT. Criamos uma consciência anti-PT, que foi o que deu origem, certo, a esse antipetismo dos anos posteriores. E da mesma maneira, em 2013, 2014, nas célebres jornadas, despertamos o povo contra o sistema de esquerda que estava alojado no poder. Está um erro aqui no sistema de dados, mas eu apenas estou mostrando esse artigo, se eu não me engano ele é de 2021. Tá? Apenas para dizer, você está tentando plagiar o MBL. Não, cara. A gente diz isso desde 2018. Eu digo isso desde 2018. As pessoas não saíram para a rua porque o MBL inventou uma direita anti-Dilma. As pessoas saíram na rua porque elas estavam de saco cheio da Dilma, pelo que aconteceu em 2010, 2013, 2014, manejado por nacionalistas, antipetistas e igualmente antiliberais. Nacionalistas que acompanharam a fundação do MBL, que viram as primeiras reuniões deles em cima de carro de som, que conversaram com eles nas manifestações e que conheciam eles porque estavam muito antes deles sequer ligarem para a Dilma e para o petismo. Então os nacionalistas deflagraram uma revolução contra o PT no Brasil. E então o MBL acha que magicamente ele inventou a direita, levando todos a ficarem contra a Dilma. Não, as pessoas estavam contra a Dilma porque elas não estavam gostando da Dilma pelo que havia sido feito nos anos anteriores por nacionalistas para formar a consciência nacional. Pelo que havia sido feito em 2010, foi o grande ponto de inflexão, um dos episódios mais belos e épicos da história política do Brasil nesse século, em que menos pessoas que o MBL, menos pessoas, a gente era 5 jovens, tudo bem, 4 pessoas, mais ou menos, o núcleo duro, umas 8 se você expandir, Kelmo no meio dessas pessoas, derrubaram toda a estrutura do petismo, levaram a repercussão lá no Vaticano a Bento XVI falando contra o governo, a ponto de que Dilma nunca mais
iria aceitar ver Bento XVI, a vida dela, que espalharam panfletos pelo Brasil inteiro, no meio de prisões muito piores que as do MBL, porque foram prisões de fato, foram perseguições de fato, pessoas foragidas de fato, foram saques e sabotagens de fato, pessoas e ônibus plantados de fato, ônibus vazios de um estado até o outro, apenas com o sujeito e um agente policial dentro. É uma história recente que é difícil de ser contada, de tão melindrosa que é, né? Já que esbarra em várias coisas. Mas é uma história que começou muito antes do MBL sequer. Que começou quando o Renan Santos estava no Twitter dele falando: ainda bem que a eleição acabou, aborta a mulherada. Então é isso que o Renan Santos estava fazendo e falando em 2010. Até aquele famoso vídeo lá, vou te abortar de uma vez. Vem desse episódio em que, de fato, a grande deflagração foi falar contra o aborto e o petismo. Que hoje, por sinal, é uma coisa que o Renan em absoluto não se interessa. Certo? Então a reação ao petismo ela não começou com o MBL. O MBL fez exatamente o que ele acusa o Bolsonaro de fazer. Ele pegou um ciclo revolucionário, que foi de 2010 a 2014, manejado por nacionalistas, que dedicaram a vida inteira, pessoas que realmente tiraram 4 anos de vida, a viver em regime integral, morando, certo, em sedes nacionalistas, a combater o petismo e a criar uma consciência antipetista no Brasil por motivos morais e por motivos nacionalistas. Então, em 2015, um grupinho de jovens abortistas, que estava aqui falando aborta geral, mulherado, não sou contra o aborto, pau no cu da igreja, ir lá falar de pedalada fiscal, falar de reforma trabalhista, falar de reforma da Previdência, falar de livre mercado, certo? Foi esse o papel que o MBL representou na direita brasileira. É porque o MBL fala muito com geração Z, né? Então o MBL fala muito com o pessoal que não viveu a época. Toda a narrativa do MBL é construída para pessoas que ou estavam de fato cegamente ao lado do MBL ou não estavam, nem acompanhavam política na época, começaram agora. Estão vendo ídolos atuais, e como é uma história muito recente, né, não dá para você dizer que sim ou que não, com base em um livro, uma história, certo? Então eles fazem a festa. Bolsonaro foi, de fato, eu considero realmente uma pessoa que desviou uma revolução. Aqui uma crítica também no portal integralista, um governo burro, certo? Que não cuidava do desenvolvimento tecnológico, organizacional e produtivo, que mantinha alta dependência externa e não realizava um plano nacional de desenvolvimento, que era o que os integralistas estavam pedindo no governo inteiro. Aqui, né, a crítica ao bolsonarismo, que tinha preferência por correntes antinacionais de pensamento, que o isolaram e indispuseram com várias pessoas que queriam ver o bem do Brasil, se deixou sequestrar por liberais pseudo-conservadores de assombrosa inabilidade política pessoal, mantendo os apoiadores em um constante estado de inebriamento, insuflados por bem pensadas mensagens encorajadoras de duplo sentido feitas com palavras e atos. É o que o Renan fala aí no vídeo do Cicatriz, né? Então, aqui novamente, acho que é de 2020, esse artigo aqui, falando sobre 2013, ativo papel na queda da esquerda, que foi sequestrada aí por um pretenso nacionalismo, certo? Necessidade de uma revolução autêntica que continue ali o que estava falando nesse artigo aqui, que é a expressão mais acabada, né? Então, basicamente o que eu fiz até agora foi apenas mostrar que a narrativa do MBL, ela já é em si mesma uma usurpação. Ah, eles são usurpadores. Não, o MBL está tentando usurpar para construir uma narrativa de que eles fundaram uma direita no Brasil. Bolsonaro não fundou a direita no Brasil. Só que o MBL também não. Porque lá no começo, o MBL era só um grupinho de moleques que pregavam a todas as idiotices mais boçais da direita brasileira. Então todo mundo que entrou na direita nessa época foi formado pelo MBL e sabe o que essa formação significou. Eu, em Patinga, eu tinha contato com o MBL de Patinga. Participou da minha formação, o MBL em Patinga.
E é aquela parte da nossa formação que a gente acredita, né? A gente superou, né? Então, a partir do momento que você entra numa política voltada de fato aos problemas reais do Brasil, você abandona totalmente esse aspecto. Para o MBL, não, de alguma maneira esotérica e obscura, o papel que eles representaram na história do Brasil era um papel de falar de desestabilização e de realismo, e de estadistas, e de objetividade, e de uma política de desenvolvimento e de combate ao crime e aos inimigos do Brasil, que não foi. Foi, pelo contrário, o MBL, boa parte do que o bolsonarismo teve de mal, o MBL foi o grande criador. Porque o Bolsonaro, quando ele. Aí eu recomendo para vocês o último vídeo sobre o Aldo. O Bolsonaro ele estava ali orientado ainda para o nacionalismo militar do povão. Eu lembro, o integralista perguntou para ele em São José dos Campos, em 2017, sobre o sistema, a dominação global do sistema financeiro. Porque, de fato, se você for ver os discursos do integralista Elimar Máximo Damasceno, tem um discurso dele sobre o sistema financeiro, e o Bolsonaro, Elimar Máximo Damasceno era o braço direito do Enéas, o único deputado que ficou ao lado do Enéas, cujos discursos eram escritos pelo saudoso Paulo Fernando, que faleceu aí recentemente. Então, um discurso escrito pelo Paulo Fernando sobre o sistema financeiro, os juros e a dívida, e ao final do qual o Bolsonaro vai lá discursar para falar de usura também, antes de começar o discurso dele apenas para entrar no embalo e contribuir aí no debate sobre usura e juros e sistema financeiro. Então, o Bolsonaro é um cara que veio dessa formação, e ele é, nesse discurso de 2017, me refiro em São José dos Campos, cidade, inclusive, do atual Thiago Saquarema aí, ele falando meio pingo a letra, não podemos continuar sendo o país dos cientistas. Esse Bolsonaro se tornou o Bolsonaro liberal e pau mole que a gente viu depois. E por quê? Por causa do bolsonarismo? Não, em alguma medida por causa do MBL. O MBL foi um dos causadores da liberalização, um dos causadores mais diretos, puros e concretos, específicos da liberalização da direita no Brasil. O MBL criou a direita liberal, que era uma coisa que ainda não existia tão consolidada. Então, se você pega a direita de 2015, ela ainda estava. E eu peguei essa fase muito ativamente, tá? Então ainda era fluido. Então o pessoal de 2013, 2014 não era liberal, era um pessoal fluido, era um pessoal com uma consciência ali formando ainda a sua posição em relação ao liberalismo, etc. Um pessoal ainda vindo ali do regime militar. E foi nesses anos, aí 2015, 2016, que a direita brasileira se tornou o pastiche liberbobo, como eles mesmos falam hoje, que virou, pelos anos seguintes, que orientou o governo Bolsonaro, certo? Que mutilou a própria capacidade do Bolsonaro de agir, que é o que eles hoje criticam. E foi o Bolsonaro que veio com isso? Não. Quem foi o grande responsável? Foi o MBL e seus parceiros do Instituto Atlas, e que pegou uma onda de direita, de colorido nacionalista, ainda ligado àquela herança, regime militar, etc., e criou um liberbobo que mais parecia com a esquerda do que com a direita. E aí veio o governo Bolsonaro e o MBL virou uma terceira via ligada aí ao PT, ao PSOL, certo? A todo partido fuleiro de esquerda que existia no Brasil e só defendendo porcaria. E eu falo defendendo porcaria não como se eu tivesse sido um ANCAP na época da pandemia. Pelo contrário, os integralistas tiveram posição mais ou menos incisiva, no sentido da necessidade de uma assistência, de uma participação maior do Estado na tomada de decisões efetivas, certo? Mas o MBL, então a gente fazia críticas que o MBL também fazia, então não, embora não da maneira como o MBL fazia, se confundindo com a esquerda, mas a gente fazia críticas que estão aí muito claras. Mas o que eles representaram nesse período foi uma coisa terrível, certo? E de fato toda a história do MBL foi uma merda. Se você é um cara que está entrando no MBL hoje, toda a história do MBL parece ter sido uma merda. Se você está entrando no Missão hoje, com as propostas deles de agora, você fala, o Renan deveria ter sido presidente em 2018. Deveria? Você quer o Renan de 2018 como seu presidente? Você não quer. Você quer o de 2026. E o que aconteceu? O que aconteceu para aquele Renan esquisito virar esse Renan aqui e bota o pau na mesa e fala: vocês traíram a nossa revolução, vocês não mataram o bandido, vocês não criaram um projeto de desenvolvimento, não sei o quê. Se a gente pega esse vídeo, tá aqui a explicação.
Então esse vídeo parece falar tudo menos o desabafo bastante sincero que o Renan faz, de que ele se vê como um gênio do bolsonarismo. Como eu falei, os dois apareceram na mesma época, uma tendência de direita que já estava se consolidando. E os dois queriam pegar essa direita para o seu propósito. E ambos propósitos burros. Em um caso, um propósito personalista, em outro caso, um propósito ultraliberal. No fim, o MBL não tinha estrutura, capacidade organizacional, como eles falam em relação ao bolsonarismo, para tomar o poder. Isso é óbvio. Isso é óbvio. O Renan, na época, não tinha nem 35 anos ainda se quisesse concorrer à presidência. Quem que eles iam colocar lá? O Cristiano Beraldo? Então, de fato, o MBL não tinha a capacidade que eles falam que tem de assumir essa direita antipetista no Brasil. Eles estavam fora do bonde da história. E eles sentiam isso. E quando ele fala do Carluxo, ele não está falando do Carluxo, ele está falando de si mesmo. Quando ele fala da campanha do Arthur Duval, ele também está admitindo isso. Mas quando ele fala do Carluxo, é interessante porque ele projeta no Carluxo. O Carluxo, ele olha para mim, eu tenho a idade dele. Eu não acho que o Carluxo faça isso. Eu acho que é você que está fazendo isso e está projetando o Carluxo. Então você viu a marcha de 2015 e você se sentiu foda. Realmente, se você pega aqui, Renan Santos 2015, o cara era orgulhoso, o cara se portava de um jeito. Entendeu? Aqui, esse vídeo aqui tá bom. Ai, o Kim, os garotos estão lá lutando contra a redução da maioridade penal, foco no impeachment. A gente também tá focado na droga do impeachment. A gente andou 1.300 quilômetros para protocolar um vídeo de impeachment e vocês pouco fizeram para ajudar. Muita gente pouco ajudou, não deu a mínima bola. Não foi para Brasília para ajudar a protocolar. Muita gente não tá fazendo. Realmente, você imagina um cara calvo, de fora da política, sem nenhum cargo, sem nenhum histórico prévio, botou gente pra caralho na rua. Então vamos aí, marcha contra a Dilma, 2015. Quando ele fala do Caiado, do Aécio Neves, ele não tá dando esporro nesses caras. Ele tá falando de nostalgia mesmo. É contando vantagem mesmo. Então ele não tá querendo falar deles, ele tá querendo falar de si mesmo. Porque ele deve ter se achado foda e ainda deve se achar. Porra, os caras lá, governador de Goiás, cara que acabou de concorrer, ganha quase metade dos votos. E eu tô dando esporro neles. Eu sou foda. Eu domino esse cenário. Então, ele criou uma sensação de poder que subiu na cabeça dele naquela época. De que ele podia tudo. Certo? Então, aqui, ó. De fato, eles tiveram bastante protagonismo nessas manifestações de 2015, a gente tem que reconhecer isso. Tiveram muito protagonismo. Mas foi para colocar o Temer. Né? Não foi para acabar com as favelas e com as facções, foi para colocar o Temer. E foi grande pra caralho. É porque antigamente era mais difícil assim você fazer essas gravações, eu não tinha drone igual hoje, mas dá pra ver aqui como que era gigante. E o cara via isso e ele, com certeza subiu na cabeça dele, com certeza ele se emocionou, com certeza ele sentiu o poder da liderança que ele tinha. E aí você imagina o que foi para ele à medida em que ele foi se tornando cada vez mais secundário no cenário político brasileiro. Em 2017, em 2018, e o protagonismo foi sendo assumido pelo Bolsonaro. Toda essa gente que estava aqui não queria mais ficar com o MBL. Por quê? Porque o MBL era foda e o Bolsonaro era um usurpador? Não, porque o MBL era liberbobo e um bando de gente fumando maconha e defendendo as mesmas ideias idiotas que a gente via a direita mais retardada defender no Brasil. O Bolsonaro falava bandido bom é bandido morto, falava contra o rentismo. Ele falava o que o brasileiro queria ouvir naquela época em questão de crime, de desenvolvimento, de economia e de um papel ativo do Estado. Por sinal, é muito curioso e engraçado que o Daniel Macedo aqui, eu não sei ao certo qual que é o vínculo dele com o MBL, ele é dessa bolha aí, né, MBLesca. Eu não sei se ele tem vínculo formal com comissão, mas ele está, obviamente, no,
a Missão Esfera. Ele é um dos principais representantes aí dessa nova onda da missão, essa onda mais nacionalista e mais tradicional. Ele esteja aqui acusando o movimento monarquista exatamente do que o MBL fez em 2015 a 2022. Certo? Ele fala que o monarquismo começou a ganhar atração lá por 2012, inclusive, antes aí, né, do que o Renan fala sobre a história da direita no Brasil, por um apelo de brasileiros em busca de uma visão mais tradicionalista e nacionalista do país. É exatamente o que a gente está falando. E aí, o que a família imperial fez diante disso? A gente pode substituir. O que o MBL fez diante disso? Abraçou discursos liberais que não dialogavam em nada com os anseios de seus apoiadores. Foi exatamente isso que o MBL fez. O detalhe é que a família imperial não abraçou tanto assim discursos liberais. Isso aqui é mais ou menos uma coisa, uma desilusão de uma pessoa que realmente não gostava de liberalismo na época e tal. Não é uma perspectiva do povão, porque eu acho que o liberalismo de Dom Bertrand e do IPCO nem chegou no povão monarquista. Não foi isso que enfraqueceu a monarquia no Brasil. E o IPCO, Dom Bertrand, não tinha um liberalismo pior do que o de todo o resto da direita brasileira, certo? Então essa crítica bizarra que o Daniel Macedo está fazendo, ela só se aplica ao MBL, do qual ele faz parte, ao menos aí na aura do MBL, e não se aplica à família imperial, que inclusive não abraçou discursos nessa época. O Imperial já vem com o PCO aí na cola, desde que o Dom Luiz e o Bertrand foram educados, porque ele ocorria lá nos anos 40. Né? Eles já têm esse discurso liberal há muito tempo, a TFP já nasceu com esse discurso. Já eles adotaram esse discurso exatamente enquanto, no meio do caminhão da história, que as massas de fato estavam querendo outra coisa e eles desenvolveram um discurso oposto na mesma época. O Bolsonaro foi eleito e tomou o lugar do MBL porque o Bolsonaro não era liberal tanto quanto o MBL. O Bolsonaro era uma direita mais radical e mais realista e menos ligada à bobagem de institutos internacionais para o populacho do que o MBL, que era um pastiche nessa época. Mas, como o próprio Renan reconhece, eles eram irmãos gêmeos. Esse Mufasa, ele fez coisa pra caralho. E esse Mufasa ficou com saudade. Então o Renan Santos, eu não quero aqui falar sobre a vida pessoal, o trabalho dele, mas de fato, ele já estava chegando um pouco na crise de... Quantos anos ele tem hoje? Ele tem 42. Naquela época ele tinha 32, em 2016. Ele foi ficando mais perto dos 40. Começou a pensar o que ia ser da vida dele. Certo? Isso aqui foi basicamente o que fez a vida dele valer a pena até então. Ele ia ter que ir cada um pro seu lugar, como ele falou, né? E sair como o derrotado da política brasileira. Isso que ele fala de 2019, a gente pensou em desistir. Isso resume bastante coisa. Tá? Ele, em um momento, se viu como derrotado na história. Ele viu o Bolsonaro como o vencedor. E não é. Nesse cenário, ele não era o Mufasa e ele não era o Felipe de Boa. Ele era Luís XIV, ele era Scar, vendo um possível usurpador, uma pessoa que tirava a sua identidade e que ele precisava, a todo custo, esconder, colocar uma máscara. E assim, o MBL da direita passou para essa terceira via que ele virou. Certo? E o MBL se tornou o que ele foi naqueles anos ridículos de 2018, 19, 20, 21. E começou a ficar com uma autoestima baixa e sem esperança. Porque, de fato, o bonde deles na história já tinha passado. Isso aqui de 2015 já tinha acabado. E cada vez mais as pessoas se afastavam das pautas liberais que eles representavam. Se afastavam do projeto liberal que eles traziam. E preferiam um projeto mais populista, mais
aparentemente radical como o do Bolsonaro. Quando a gente tem uma perda de esperança, é hora da gente dar outra esperança. Para você lançar ideias novas para a massa, você não pode lançar a mesma ideia, você tem que lançar uma ideia que supere a ideia atual, que faça mais sentido e que dê uma esperança que a ideia atual não está dando. Então, se a ideia atual está levando a desilusões e as pessoas já estavam de fato achando que todas aquelas pautas que o próprio MBL ajudou a emplacar não faziam mais sentido, o MBL disse que é porque, ele dá uma explicação, né? Tem um princípio de redação publicitária aí também, é porque essas ideias não eram as ideias deles. Foram usurpadas, as ideias deles reais eram outras, e essas sim dão esperança, essas sim são o que o povo quer. Eles fizeram uma nova química das ideias, superando as que eles mesmos colocaram no cenário político brasileiro. E a esse ponto, para a gente entender mais ou menos como funciona o processo de ideias do Renan Santos, vamos ver esse tweet aqui. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é esse vídeo, é esse tweet. Eu achei muito inusitado e muito curioso quando a gente repara como que o Renan Santos cria ideias. Esse aqui é o Nordeste Oriental, é uma página ótima, viu? No Twitter e no Instagram. Eu não sei se chega a ser um movimento, eu não sei se tem pautas e bandeiras muito claras, mas basicamente eles defendem a identidade do Nordeste Oriental, né? Contra a identidade da Bahia e do Maranhão, Piauí, essas coisas. Então, tem isso aí. E o Renan parece que seguia essa página, ele falou num Rio, eu conheço a página. E o cara citou aqui. O Renan mandou, eu tô com uma ideia bem louca de uma federação de públicas regionais. O cara teve uma ideia bem louca. Como que o cara define a forma de estado de um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados? Como que o cara joga com 210 milhões de habitantes? Como que o cara define o futuro de 520 anos de história? Ele tem uma ideia bem louca. Acende uma lamparina e, pô, da hora. E ele vai lá e manda DM pra alguém que ele nem conhece no Instagram. Então não se trata de um estudo aprofundado, de uma tentativa de tomar conclusões a partir de premissas. Não. Ele faz uma química de ideias baseada, em grande medida, na comunicação. Em como ele vai comunicar, quem ele vai atingir. E aí ele tem, acende lamparina e aparece uma pauta. Porque qual que é a questão? O Renan Santos queria dar a volta por cima. Ele falou, a gente com essa fixação, ele fala, a gente com essa fixação de dar a volta por cima. Ele não ia dar a volta por cima com aquele liberalismo antigo. Ele não ia dar a volta por cima com aquele MBL antigo. Vamos pesquisar aqui o MBL. Eu queria no Facebook, mas eu tô sem Facebook. Pra ver aquelas páginas antigas, que tinha aqueles formatos lá. Mas esse MBL aqui jamais superaria o Bolsonaro, porque ele não enfrentava os problemas que o Bolsonaro criou. Ele não enfrentava as novas demandas geradas em relação ao bolsonarismo. Certo. Ele precisava de uma nova química de ideias, de fabricar e produzir novas ideias. E nesse ponto, o Renan estava para baixo. O Renan estava com poucas pessoas ao seu lado, ele estava se sentindo derrotado, ele estava com pouco dinheiro e poucos recursos, e apenas a vontade obsessiva de vencer aquele que ele considerava ser o usurpador. Apenas com a mentalidade de Scar contra Mufasa. Uma mentalidade de Luís XIV contra Felipe. A diferença é que o nosso Luís XIV não tinha um trono. O retorno do rei, como ele fala, né? O retorno do rei. Essa é a diferença. Ele não é o Rei Leão, ele é o rei que está retornando. Ele é o Scar retornando. Olha que interessante. E para isso ele precisou criar novas ideias. Agora, como o Renan já não estava mais naquele burburinho militante que ele estava antes, ele teve uma liberdade maior
para procurar coisa lá fora. Essa nova plataforma do MBL é essencialmente um Fear of Missing Out, certo? É uma plataforma de desespero, de tomada rápida do poder, de dar a volta por cima rápido. O Renan sabe que a cada tempo, a cada hora que passa, ele perde um pouco mais a oportunidade. Ele sabe que ele está no momento decisivo da biografia dele para conseguir dar certo. Então ele precisa apostar todas as fichas em concentrar o máximo possível toda a forma de abarcar as coisas mais viscerais que o Brasil vive hoje, com as respostas mais viscerais que ele conseguia dar. O MBL nunca foi a vertente mais radical, é óbvio, da direita brasileira. Ele era mais histérica. E hoje, o seu grande trunfo foi transformar essa histeria em um radicalismo e fazer como se a sua histeria antiga indicasse que ele possuía posições mais radicais, mais incisivas do que o Bolsonaro, sendo que não, ele apenas era a versão mais histérica do Bolsonaro, mas defendendo as mesmas coisas, ou pior, ou ainda mais gelatinosas. Então a gente não vai aqui tentar descobrir sinceridade ou propósitos ocultos nas propostas atuais do MBL. Não é meu propósito, nesse vídeo específico, falar do problema do projeto do MBL como um todo, ou da forma como as peças estão colocadas, porque ele juntou várias peças, mas ele colocou numa ordem, numa hierarquia. E as pessoas que estão participando da feitura desse projeto, quem que elas são e como elas estão inseridas nesse projeto. Né? Então não é nosso propósito, nesse vídeo, falar disso. É apenas falar como que se deu essa radicalização. Veja, esse vídeo não é para criticar em si e falar que é uma falsa radicalização, não. Eu reconheço que ela obedeceu ao imperativo bastante autêntico do Renan Santos. Se ela está servindo a outros objetivos em caráter programático e de projeto, a gente vai ver futuramente. Mas aqui, como que se deu? Como que ela operou? Para você tirar o movimento como era o MBL, do que ele era até então, e dar uma nova plataforma capaz de atender a esse FOMO, capaz de atender a essa urgência de uma ruptura radical que era necessária, você precisava essencialmente de um novo discurso, de uma justificação coerente para essa mudança de discurso e de uma bolha que o replicasse de maneira coerente. O discurso eles arrumaram, né, através de manobras narrativas e de uma fabricação narrativa. A bolha, essencialmente, eles arrumaram através de apitos de cachorro. Então, Dog Whistle, o Dog Whistle, não sei como pronunciar essa palavra direito, a tal ponto que um monte de pessoas que já fossem mais ligadas a uma vertente mais radical, que não se sentiam contempladas na política brasileira, começaram a olhar para o Renan e ver Our Guy, que não é do nosso cara. O Renan entrava em grupo Groyper, e o pessoal discutindo sobre branca versus negra, e, né, ele falava alguns perfis americanos que as pessoas achavam curioso de conhecer, ele dava alguns acenos, ele mostrava que ele era uma vertente mais consciente, e que estava ali enfronhado na alta política brasileira. Então isso foi criando primeiro esse mito e esse subtexto psicológico em uma certa bolha. Ele aí conseguiu cooptar algumas bolhas, o pessoal do Impera e tudo mais. E com o tempo ele passou a ter um apoio orgânico do seu novo discurso, que fez dar sentido à existência de fato de um novo MBL. Essas pessoas se sentiram contempladas com alguém que fosse capaz, aparentemente, de realizar o que eles queriam, ou algo parecido com o mesmo espírito do que eles queriam. Eram pessoas evidentemente órfãs, evidentemente sem nenhum apoio de plataforma, nenhum apoio de organização, e ver que uma organização reconhecida como o MBL estava assinando para eles, criou esse apelo a tal ponto que aí aquele sujeito lá, quem que era o diretor de assinaturas do MBL? Não vai se apresentar como Skinhead, né? Aquele salgado lixo ou mito. Isso é mais fácil de eu lembrar, porque ele. Ah, é esse cara aqui. Skinhead anti-antifa aí, que coletou a assinatura pra eles. Então a gente tem
essa formação de uma bolha que deu legitimidade ao novo discurso deles. E como justificar esse novo discurso? Eles encontraram uma justificação na NRX. E se você não assistiu ainda aos vídeos bastante elucidativos que o Thiago Saquarino fez sobre NRX, lá eu acho que ele faz uma análise bastante competente dessa evolução. Você vai entender alguns princípios de como ela funcionou. E além do quesito de justificação, a NRX veio dar para o MBL um sentido ainda melhor de como sequestrar o Estado. A NRX povoou o imaginário MBLisco com uma estratégia de conquista tecnocrática do Estado, de captura desesperada das estruturas políticas e de ressentimento contra as estruturas políticas atuais, que era exatamente o que o MBL procurava. Então, esse vídeo aqui do Ricardo Almeida, eu acho que tem uma excelente exposição aí do ideal deles e de como eles inserem todas as pautas deles no problema de sequestro total e absoluto das instituições. E, em síntese, a partir daí, nós podemos ter o MBL como ele é hoje. E o pessoal vai falar, não, foi uma autocrítica. Eu vi um vídeo dele falando, do Arthur Vaz, a gente fez uma análise de que a agricultura no Brasil, ela foi feita pela Embrapa, de que a gente precisa do Estado. A gente foi fazendo estudos, não foram fazendo estudos. O MBL a gente sabe como funciona. O MBL é uma máquina de comunicação e marketing. Certo? Ele não é uma, um centro de estudos. O livro amarelo não é um livro acadêmico. Certo? A gente colocou 400 acadêmicos. O livro amarelo não é acadêmico, é um livro simplista. Tá? É um livro de comunicação e marketing, bem escrito, bem polido, para finalidades de comunicação e marketing. Então, a tomada de posições, a definição de rumos políticos e de propostas do MBL, a gente pode ter sempre a certeza absoluta de que nunca é feita de forma puramente concreta. Ela é feita por comunicação e, ultimamente, por necessidade de concentração de poder. Então, em última análise, o MBL não radicalizou porque virou nacionalista. Ele radicalizou porque precisava para vencer o seu irmão que usurpava a sua identidade. O seu irmão gêmeo, que na prática é como se eles fossem o Luís XIV e como no filme do Homem da Máscara de Ferro, os mosqueteiros bolsonaristas tivessem tirado o Homem da Máscara de Ferro e o levado a ser rei. Certo? E então, Luís XIV, agora com a Máscara de Ferro, quer voltar ao lugar que ocupava, quer o retorno do rei. E está com pressa para isso. Ele está com fome, fear of missing out, certo? Ele acha que perdeu muito tempo, ele acha que está ficando velho, eles valorizam muito a juventude. Ele fala, eu aceito desperdiçar minha juventude. É um desabafo pessoal também. Eles acham que estão chegando num momento decisivo em relação ao 2015. Então, o que eles fizeram futuramente, daqui a alguns anos, já não vai mais fazer sentido. Falar de 2015 em breve já não vai mais ter importância, as pessoas não vão lembrar mais daquela manifestação. E ele está com pressa. E é por isso que ele é radical. É por isso que ele é incisivo. E é por isso que ele é expansivo. Eu acho que o Renan Santos não é sincero. Eu acho que ele não está falando de fato as convicções dele. Não, eu acho que ele chegou a acreditar nisso sim. Eu acho que o Renan Santos ele não é um mentiroso. Eu não acho que ele está inventando. Mas toda a sua narrativa, e todo o seu discurso, e toda a sua justificação e a sua história, e o que ele quer criar sobre si mesmo, é falso. E no fundo, Renan Santos, a meu ver, é apenas um
uma pessoa tentando fugir da derrota e tentando alcançar o poder, o amor e a fama, em vez de ser apenas o grande derrotado e o grande usurpado da política brasileira no século XX, como ele se vê. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário para dizer o que você acha, sua opinião, e até a próxima.